Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a pauta da 13ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2020, quarto período legislativo, 17ª legislatura. Cumprimento os vereadores, vice-presidente, vereador Rogério, secretário Jacques, vereador Val, vereador Pardal, vereadora Giza, vereador Jefferson, vereador Marcos, vereadora Zete, vereador Tubarão e vereador Dimes. Também está na casa o vereador Dormar Goulart e acredito também o vereador Hernando, não chegou ainda aqui no plenário. Cumprimento o seu Pedro, representante do bairro São Francisco, o Johnny Andréia, presidente do PSD. Cumprimento a imprensa escrita na pessoa do Zé João do Mar, presente. Acredito também que o Fausto, Jornal A Folha, esteja nos acompanhando pelas redes sociais, ouvintes da Rádio Maristela. Senhores vereadores, como a gente sempre faz, no início da sessão, gostaria de acordar com vocês de que forma que vai ficar hoje o uso da tribuna. Senhores vereadores. Eu sou a favor que volte ao normal. Os demais vereadores, todos de acordo? Concordo com o vereador Rogério que volte o uso da fala aí. Ok. O presidente também concorda, presidente, que volte o uso. Certo. Liderança Concordo do também, PP, liderança do progressista concorda. Vereadores, tem as duas possibilidades do uso, ou usa a tribuna, né? Ou os vereadores podem também se utilizarem do próprio microfone na mesa onde estão sentados. Embora na mesa onde estão sentados a filmagem talvez não fique tão boa, né? Então fica a critério dos vereadores em se utilizar aqui ou falar do microfone da mesa, ok? Uma parte aí, vereador. Pois não, vereador. É que acontece que o microfone da tribuna é um para todos. Sim, vereadora, por isso, que eu acho que fica a critério dos vereadores, né, de se utilizarem. Eu vou falar da minha mesa. Sim, sem problema, vereador. Tá? Esse é um critério que o vereador pode se utilizar o microfone Giza. da própria tribuna, da própria mesa. Ok? Ok, obrigada. Dando continuidade, então, quero dizer ao público que aqui está presente, né, que a gente fez uma resolução de mesa permitindo a entrada de até 30 pessoas, considerando servidores, vereadores desta casa. É claro que fica a critério dos senhores vereadores a questão dos seus assessores, se entenderem que o assessor não deva ficar em plenário para abrir a possibilidade de botar mais pessoas em plenário, fica a critério de cada vereador, mas, por enquanto, segue a resolução de mesa que fala que é até 30 pessoas em plenário. E também acompanhando, né, o uso de máscara e toda a higienização necessária. Passamos à leitura dos expedientes. Temos o ofício 062/2020, que eu peço ao vice-presidente, vereador Rogério, que faça a leitura. Ao excelentíssimo senhor vereador Fábio da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Torres, nesta cidade. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores em atenção aos pedidos de providência, vimos informar que pelas equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município foram atendidas diversas demandas conforme especificação seguintes. Pedido de providência de autoria dos nobres vereadores Carlos Alberto da Silva Jacques, Jefferson de Jesus Santos, Rogério Evaldo Jacobi e Valdemar Alves Bresolim, pelo qual solicita que seja colocada poste com iluminação de LED na Avenida do Riacho, no número 1423, em frente à Câmara de Vereadores de Torres. Informamos que o pedido foi executado no dia 26 de dezembro. Também dos mesmos vereadores foi solicitado a colocação de 2 luminárias completas na rua Ernesto Alves, esquina com a Avenida Oswaldo Aranha. Portanto, comunicamos que foi executado no dia 26 de dezembro de 2019.
Relativo ao pedido de providência 123 do vereador Fábio da Rosa, substituição de lâmpadas na Luiz Gonzaga Capa Verde, bairro Igra Norte, por lâmpadas de LED, informamos que a equipe de iluminação pública da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está realizando a troca. Com relação ao pedido de providência 137 de Marco Paulo Klassen, fechamento de um buraco existente na rua Pará, no bairro Stan, informamos que o pedido foi executado. Relativo ao pedido de providência 138, também do vereador Marcos Paulo Klassen, fechamento de 3 buracos na rua Pará, esquina com a Avenida do Riacho, bairro Stan, foi executado também. Relativo ao pedido de providência 147 do vereador Marcos Paulo Klassen, a capina, pintura do meio-fio em toda a extensão do calçadão da Praia da Cal, informamos que o pedido foi executado. Relativo ao pedido de providência 148 do vereador Delmar dos Santos Goulart, feito terraplanagem e colocação de base de brita gratuada na continuação da rua José Nunes, no bairro Curtume, e atravessa a rua Amazonas em direção ao bairro Porto Alegre, informamos que o pedido foi executado. Temos também o pedido de providência 156 dos vereadores Carlos Roberto da Silva Jacques, Jefferson, Rogério e Valdemar. Seja colocados 2 postes com iluminação de LED na última quadra em direção ao mar, entre os números 40 e 20 da rua Osvaldo Aranha, informamos que os pedidos foram executados. Relativo ao pedido de providência 0220 do vereador Carlos Alberto da Silva Jacques, uma luminária completa na rua Dona Amélia, na Vila São João, executado também. Pedido de providência de número 04 da vereadora Mariette da Silveira, 4/2020, roçada e limpeza na Praça do Jardim Monte Carlo, né, e também nas ruas, informamos que foi executado. Relativo ao pedido de providência de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Jacques, instalação de uma luminária completa junto à Avenida Cristóvão Colombo, esquina com a rua Plínio Cruf, próximo à Ponte Pêncil, informamos que também foi realizado. Relativo ao pedido de providência 9/2020, de autoria da vereadora Mariette da Silveira, a luminária completa na estrada dos Cunhas, direção ao São Brás, nas proximidades da casa do senhor Carlos, informamos que o pedido foi executado. Relativo ao pedido de providência número 13/2020, do vereador Delmar dos Santos Goulart, colocação de base de brita na estrada geral da Itapeva. A solicitação de roçado em ambos os lados na beira da estrada foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Relativo ao pedido de providência 14/2020, do vereador também Delmar dos Santos Goulart, se providenciar até a planagem capina na Avenida dos Limoeiros e capina na Rua Padre Reus, em todas as ruas do bairro Centenário, informamos que o pedido foi executado. E relativo ao pedido de providência 18/2020, também do vereador Delmar, né, com relação à iluminação pública no beco da Dona Neta, localizado na rua Juvenal Farias, 105, informamos que a vistoria da equipe da iluminação pública da Secretaria de Obras, no referido local em 12 de março, verificou-se que trate de uma servidão não havendo posteamento, sendo assim, fica inviabilizada a colocação. Prefeito Municipal, Carlos Alberto de Souza. Aproveitando que tem quórum para apreciação, então coloco em apreciação a ata da 12ª sessão plenária ordinária do dia 22 de abril de 2020. Não tendo quem queira retificá-la, declaro aprovada a presente ata. Peço então ao vereador Jacques que faça a leitura do próximo ofício. Com muito prazer, senhor presidente. Aqui nós temos Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social,
recursos do orçamento da União pagos aos municípios. Favorecido município de Torres. Fundo Nacional de Saúde, rubrica 36.901. Promoção da assistência farmacêutica em insumos estratégicos, de janeiro a março, 57 mil. Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federais e municípios, 16.250. Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e município, R$ 52.648. Piso de atenção básica em saúde, 46.120. Piso de atenção básica em saúde, R$ 387.527. Atenção à saúde da população, para procedimento em média, 281.790, total 841.466,41 centavos. Fundo Nacional da Assistência Social, rubrica 55.901. Ações de proteção social básicas, 11.287. Ações de proteção social especial, 19.381, totalizando 30.669. Ministério da Cidadania, 8.766, total 8.766. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 87.571, apoio à alimentação escolar na educação básica. Apoio de transporte escolar na educação básica, 13.229. Total, 100.800. Ministério da Cidadania, apoio financeiro suplementar à manutenção da educação infantil, 2.915. Recursos sob supervisão do MEC, 73.107. Transferência da cota parte de salário e educação, R$ 418.059. Total de recursos pagos pela União ao município, R$ 1.402.678. Execução, Câmara dos Deputados, execução orçamentária, orçamento fiscal e seguridade social, município de Torres, transferência de cotas, parte da compensação financeira, 2.497, deduções, 24,97 negativo, totalizando 2.472,44. Transferência das participações pela produção de petróleo, R$ 110.034. Deduções, R$ 1.100, totalizando R$ 108.934,59. Transferências constitucionais, R$ 6.097.000. Deduções, Fundo de Participação de Município, 60.974 negativo. Fundo de Participações do Município, dedução Fundeb para redistribuição, R$ 1.219.489, totalizando R$ 4.816.983. Transferência do Imposto Territorial Rural, R$ 1.281. Deduções, 10,22 negativo. ITR, também deduções, 256,32, totalizando R$ 1.015. Total do município, R$ 4.929.406. Temos o decreto número 072, 17 de abril de 2020, que estabelece novas medidas de proteção, de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Covid-19 em vista do surto epidêmico do novo coronavírus. Se dispõe sobre o funcionamento com atendimento ao público dos estabelecimentos comerciais e prestações de serviços. Esse decreto é o que está em vigência ainda, né? Acreditamos que entre hoje e amanhã será editado um novo decreto. Acredito que as pessoas e os vereadores já estão por dentro desse decreto, que eu acho que não carece de leitura na íntegra, mas está à disposição na Casa Legislativa. Passamos à leitura do ofício
57/2020, de 15 de abril de 2020, que eu peço ao vice-presidente que faça a leitura do ofício e também do decreto. Ofício 057/2020, senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores, vimos encaminhar apenso o decreto de número 066, de 15 de abril de 2020, de abertura de crédito adicional extraordinário em decorrência da pandemia do coronavírus Covid-19. Tendo em conta a orientação conforme cartilha elaborado pela FAMURS e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual, o crédito extraordinário, aberto por decreto do Poder Executivo, deverá ser convertido em lei 30 dias contado da sua abertura. Com efeito, ainda que o artigo 44 da Lei Federal de 4.320, de 1964, estabeleça que o caso da abertura de créditos extraordinários ao Poder Legislativo seja apenas dado imediato conhecimento, entende-se que a sua convalidação mediante lei decorre tanto da Constituição Federal quanto da estadual. Na federal, a matéria está prevista no artigo 168, parágrafo 3º, Código Civil, artigo 62, que trata da Convenção em Leis da MPs e prevê o encaminhamento ao Legislativo, deve ser dado de imediato. Já a Constituição do Estado objetivamente estabelece um prazo para tal homologação, que é de 30 dias. Assim, a comunicação da abertura do crédito extraordinário deve ser encaminhada de imediato ao Legislativo para que este, no prazo de 30 dias, homologue o decreto. Cabe ressaltar que o texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no artigo 154, parágrafo 3º, estabelece que a abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes da calamidade pública, devendo ser convertida em lei no prazo de 30 dias, ou seja, exige a forma da lei. Por fim, cabe registrar que o projeto de lei de homologação dos créditos adicionais e extraordinários é de iniciativa do Legislativo. Assim, encaminhamos pelo presente cópia do decreto, objeto de abertura do crédito extraordinário, com vistas ao procedimento de homologação a serem adotados pela Casa Legislativa. Contamos com o apoio dos senhores vereadores no sentido dos encaminhamentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas atenciosas saudações, Prefeito Municipal Carlos Alberto Matos de Souza. Portanto, vamos então ao decreto de número 66, de 15 de abril de 2020, abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. O Prefeito Municipal de Torres, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, e considerando o dispositivo no artigo 67, parágrafo 3º da Constituição Federal, nos artigos 40, inciso 3 e 44 da Lei Federal número 4.320 de 64, bem como a decretação do estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença e considerando o decreto número 43 de 20 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no município de Torres para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19. Decreta, artigo 1º, fica aberto e incorporado ao orçamento de 2020 crédito adicional extraordinário no valor global de R$ 321.970,53, com a seguinte classificação. Órgão 10, Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde. Unidade orçamentária 1, Fundo Municipal de Saúde. Função 10, Atenção Básica. Subfunção 305, Vigilância Epidemiológica. Programa 106, Saúde e Bem-Estar. Projeto, atividade 2178, manutenção das ações e combate ao novo coronavírus Covid-19.
Natureza da despesa, 3.390.30, material de consumo. Valor, R$ 41.970,53 centavos. Fonte de recursos, 4511, custeio, outros programas financiados por transferência fundo a fundo. Natureza da despesa, 3.39039, outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Valor, R$ 280 mil. Fonte de recursos, 4511, custeio, outros programas financiados por transferências fundo a fundo. Artigo 2º. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 43 da Lei Federal de 4.320/64, para fins de apuração de eventual excesso de arrecadação durante o exercício financeiro de 2020, deverá ser deduzido o valor do crédito extraordinário de que trata o artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Este decreto está em vigor na data de sua publicação, devendo ser dado imediato conhecimento do seu conteúdo ao Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, 15 de abril de 2020. Carlos Alberto Matos de Souza, Prefeito Municipal. Maria Clarice Brovedan, Secretária da Fazenda. Publique-se e façam-se as devidas comunicações. Maria Clarice Brovedan, Secretária de Administração e Atendimento Cidadã interina. Senhores vereadores, fiz questão de pedir para o vice-presidente fazer a leitura do ofício e também do decreto, porque é uma situação completamente atípica. A abertura de crédito extraordinário, a solicitação do Executivo, o pedido que fosse recepcionado o decreto e transformado em lei nessa Casa Legislativa. A nossa lei orgânica não recepciona isso, não recepciona um artigo da Constituição do Estado. Portanto, qualquer parecer que fosse dado num projeto de lei para transformação poderia ser inconstitucional, porque a nossa lei orgânica não está recepcionando, não recepciona, né? Tampouco o nosso regimento interno. Né? Mas é importante porque na Lei 4320 ela diz que tem que ser dado ciência ao Poder Legislativo. Né? Então, a gente está fazendo a leitura não só do ofício como do decreto. Nós temos aí uma nota técnica do IGAN, onde diz, no seu final, não vou fazer toda a leitura, está à disposição de todos os vereadores que queiram, no final ele diz o seguinte: a maioria, se não a totalidade de leis orgânicas municipais não prevêem a conversão do decreto que abre crédito adicional extraordinário em lei. Por isso, o projeto de lei que, porventura, for protocolado no Poder Legislativo Municipal deve ser encaminhado à Comissão de Orçamento e Finanças, ou equivalente, na forma como são os demais projetos de leis, de orçamentos e suas alterações, e devem receber o parecer pela inconstitucionalidade frente à lei orgânica. A questão é que a nossa lei orgânica não recepciona essa modalidade. Portanto, o decreto está sim vindo para essa casa, dando ciência aos vereadores para que tenham conhecimento do decreto e também que possam fazer a sua fiscalização devida. Passamos à leitura, então, do ofício número 58/2020. Eu peço ao secretário que faça a leitura. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores, e em atenção ao pedido de informação número 3/2020, de autoria do nobre vereador Marcos Paulo Classen, o qual solicita informações quanto ao valor total gasto com o Carnaval de 2020. Informamos o que segue, bem como anexo cópia dos respectivos empenhos. Trio elétrico, 6.000, empenho 1.600, iluminação e sonorização 21.980, 17,12 é o empenho. Palco pequeno 5.442, empenho 1.780. Se registre que o empenho é somente o número. Banheiros 35.600, empenho 1.873. Banda Indústria Nacional 16.000, empenho 2.206. Pirâmide Estante Especial 8.340,
empenho 1.578. Segurança, 7.084, empenho 1.766. Lonas, 516, com 66, empenho 1.862, totalizando R$ 100.962,66, sendo que se apresentava para o momento, subscrevemos-nos atenciosas saudações, assina o prefeito municipal Carlos Alberto Matos de Souza. Passa a leitura do ofício 59/2020 ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Fábio da Rosa, presidente da Câmara Municipal nessa cidade. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores, em atenção ao pedido de informações 04/2020, de autoria do nobre vereador Marcos Paulo Classen, vimos informar que justifica-se a atuação dos professores na Secretaria Municipal de Educação pela necessidade de manter na pasta profissionais efetivos, qualificados e experientes na atuação em escolas, para que se garanta, assim, a continuidade do trabalho entre gestões, preservando o olhar do servidor nas decisões administrativas. Cabe ressaltar que a mantenedora mantém um quadro restrito de professores nesta secretaria, procurando contemplar diferentes áreas da atuação, de educação infantil, educação inclusiva, professores área 1 e 2 e especialistas. Sendo uma forma de garantir às escolas da rede sua representação nas decisões administrativas e pedagógicas, esclarecemos ainda, encaminhando os seguintes dados. Matrícula 3376, Andréia de Melo do Nascimento. Cargo, professor área 1. Função, projetos socorristas, Geoparque e Maria da Penha. Convocação, 20 horas semanais. Matrícula 7705, Bárbara Rocha de Matos. Professora de Educação Infantil. Função, diretora de Educação Infantil. Gratificação, FG3. Matrícula 8140. Nome, Débora Regina Schultz Moreto. Professor de Educação Infantil. Função, atendimento psicopedagogo. 20 horas semanais. Convocação. Matrícula 7117. Emilene Pérez da Silva Gonçalves. Cargo, especialista em educação, orientador educacional. Função, coordenadora do ensino fundamental. Convocação, 20 horas semanais. Matrícula 2991, Eteovina Teófilo Monteiro, professor de Educação Básica, Artes, função, Censo Escolar, convocação LP 322 dias de 11 de dezembro de 2019 a 27/10/2020. Matrícula 6809, Jocélia Maria Espíndola da Silva, especialista em Educação Superior Escolar, função, diretora de Ensino Fundamental, gratificação FG3. Matrícula 1109, Josiane Dalpiaz Pérez de Matos, professora área 1, setor de compras, 10 horas semanais, convocação. Matrícula 10062, Juliana Matos de Souza, professor área 1, licença de saúde, até o dia 18 de fevereiro de 2020, estava atuando na EMEI Gente Miúda. Matrícula 10449, Juliana Matos de Souza, professora área 1, na mesma situação anterior, licença de saúde até dia 18 de fevereiro, estava atuando na EMEI Gente Miúda. Matrícula 0971, Luciano de Matos Raup, professor área 1, fiscal de projetos, 20 horas semanais a convocação. Matrícula 6914, Maria Inês Silveira Maurer Gomes, professor de Educação Infantil, coordenadora Educação Especial, convocação de 20 horas. Matrícula 7370, Vivian de Almeida Pereira, professor área 2, setor de eventos. Não tem convocação, nem FG. Matrícula 2940, Vivian de Almeida Pereira, professor área 2, setor de eventos. Matrícula 10408, Váurea de Aquino Aguirre Nascimento, especialista em educação, supervisor escolar, setor de compras, supervisora, sendo que apresentava para o momento, subscrevemos, atenção às saudações, Carlos Alberto Matos Souza, prefeito municipal. Passamos à leitura do ofício número 63/2020, que eu peço ao vice-presidente que faça a leitura do ofício e também do decreto. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais vereadores, quanto à orientação conforme a cartilha elaborada pela FAMUS e o Tribunal de Contas do Estado,
Com efeito ainda o artigo 44 da Lei Federal 4.320, de 1964, também, mediante a Constituição Federal quanto estadual, assim, a comunicação da abertura de crédito extraordinário deve ser encaminhada imediatamente ao Legislativo, num prazo de 30 dias. Contamos, portanto, com o apoio dos senhores vereadores, no sentido de encaminhamentos que se fazem necessário, e apresentamos nossas atenciosas saudações. Prefeito Municipal Carlos Alberto Matos de Souza. Vamos, então, ao decreto de número 71, 17 de abril de 2020, abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. Decreta, artigo 1º, fica aberto, incorporado ao orçamento de 2020, crédito adicional extraordinário no valor de R$ 75 mil. Portanto, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o valor de R$ 75 mil, e servirá de cobertura para esse crédito acima mencionado. A Secretaria de Assistência Social, também a mesma, e Direitos Humanos, saindo, portanto, da unidade orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social, função Assistência Social, subfunção Assistência Comunitária, programa Inclusão e Felicidade, projeto Atividade, manutenção das ações de combate ao novo coronavírus. Artigo 3º, nos termos do parágrafo 4º da Lei 43, da Lei Federal 4.320, de 64, para fins de apuração de eventual excesso de arrecadação durante o exercício financeiro de 2020, deverá ser deduzido o valor de crédito extraordinário que trata o artigo 1º desse decreto. Artigo 4º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser dado imediato conhecimento do seu conteúdo ao Poder Legislativo. Prefeito Municipal Carlos Alberto Matos de Souza, Secretária da Fazenda e interina da Administração e Atendimento ao Cidadão, Maria Clarice Brovedão. Temos a leitura do ofício do PSL Torres, ofício 01/2020. Peço ao secretário que faça a leitura. Ofício PSL Torres 1/2020. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse comunicar Vossa Senhoria da filiação do vereador Hernando Elias da Silveira ao Partido Social Liberal, PSL. Desde já colocamos o gabinete do vereador, bem como do partido, à total disposição dessa Casa Legislativa para contribuição em assuntos e projetos de interesse do nosso município. Sem mais, renovo votos de estima e apreço. Assina presidente do PSL Torres, Júlio Agápio da Silva. Emenda 02/2020, altera e acrescenta dispositivo à Lei 3.724, de 31 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do município. Modifica a redação do artigo 5º, que altera o artigo 79 da Lei 3.724, de 31 de dezembro de 2020, no inciso 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 79, inciso 1º. As entidades cultural, beneficente, hospitalar, recreativa, religiosa, sindicato e associação de classe, a entidade esportiva registrada na respectiva federação, observado o parágrafo 1º deste artigo. Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, dos progressistas, vereador Carlos Roberto Machado Monteiro, da bancada do PDT. Passamos à leitura dos requerimentos. Temos o requerimento número 54/2020. Peço ao vice-presidente que faça a leitura. Requerimento de número 54/2020, senhor presidente, o vereador que subscreve, vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, do Partido Progressista, moção de congratulações, parabenizando e agradecendo ao secretário Vando e demais funcionários da pasta da Agricultura, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, aos bombeiros, morador Luiz Gonçalves Carlos, conhecido como Luiz das Mudas,
pelo brilhante trabalho no combate ao fogo da mata na Vila São João, que trabalharam incansavelmente por dias e noites, sábados e domingos, até as últimas horas, colocando em risco a própria saúde no combate. Todos merecem o nosso reconhecimento. Requerimento número 55/2020. Peço ao secretário que faça a leitura. Requerimento 55/2020. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, ouvido do outro plenário, requer moção de pesar pelo falecimento do senhor Santolino Constantino Schaeffer, ocorrido em 26 de abril de 2020, sala das sessões, 27 de abril de 2020. Assina vereador Valmir Daitz Alexandre, Republicanos. Senhor presidente, caso os colegas queiram assinar em conjunto, está aberto. Ok, obrigado, vereador. Passamos à leitura dos pedidos de providências. Temos o pedido 27/2020. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve vem, após os trâmites regimentais ouvido do outro plenário, encaminhar ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: que seja feita uma rampa de acesso para deficiente na Praça Valerino Cunha, na Avenida José Amâncio da Rosa, Vila São João, Torres. Sala das sessões, 17 de abril de 2020. Vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vintal, da bancada dos progressistas. Passamos, então... Presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Uma solicitação desse vereador para a mesa diretora, que fosse redigida uma nota de repúdio, presidente, pela demora do credenciamento no SUS dos leitos de UTI na cidade, aqui no nosso hospital. Foram inaugurados já em 2018 e até hoje ainda não foi credenciado no SUS. Né? Ok, vereador. Assim será feito. Passamos, então, ao grande expediente. Primeiro inscrito é o vereador Hernando Elias da Silveira. Vereador Hernando, se o senhor quiser falar, não vai querer falar hoje, então? Ok. Então, peço ao vice-presidente que assuma o lugar na mesa que farei o uso da tribuna. Nobre presidente, você disponibiliza, portanto, desse momento importante da tribuna, e são 10 minutos regimentais, como é de seu conhecimento. Fique à vontade. Cumprimento o presidente, vereador Rogério, vereador Jacques, secretário da mesa, assim fazendo cumprimentos demais pares. Cumprimento o público aqui presente na pessoa do seu Pedro, do Zé João do Mar, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nos escutam pela Rádio Maristela. Estávamos há algum tempo sem o uso da tribuna por uma questão de segurança também das pessoas que frequentam esta casa, servidores, vereadores e demais corpo funcional. Mas devagarinho a gente vai voltando aos trabalhos e dizer que em nenhum momento essa casa parou. Desde o início sempre deu continuidade aos trabalhos legislativos. Falar essa questão do Covid, que é uma questão ainda que está bastante quente, pelo jeito vai permanecer algum tempo, né? E a gente, com uma conversa com o vereador Jefferson, com a vereadora Zete, antes do início da sessão, né? E a gente sabe que vai ter muitas, e continua tendo, a pressão muito forte de muitos empresários para a abertura total do comércio. Acredito que muitos já foram abertos, né? E já estão trabalhando na questão da gastronomia, pelo menos na parte durante o dia, né? Questão de oficinas, questão de mercados, né? Na questão alimentícia e muitos outros, né? A questão de salão de beleza, e aos pouquinhos vai se liberando. A questão que a gente, e aí a gente, quando eu falo a gente, eu me coloco também na situação, e todos nós aqui presentes, que temos que ter bom senso de fazer aquilo que a gente realmente tem que fazer, né? Na questão da higienização, do cuidado, não cuidado só de mim, mas cuidado do nosso próximo, cuidado do nosso familiar, dos nossos pais, dos nossos idosos, né? Então temos sim que continuar
a fazer a higienização, ter todo o cuidado com o uso de máscaras, né? Agora a gente fez uma resolução de mesa aqui também, cobrando dentro da Câmara de Vereadores que se faça, e não é porque a gente quer, não, é porque é preciso, né, para a gente combater com muita eficácia a questão aí do coronavírus, é questão da prevenção. As obras no município continuam acontecendo e a gente tem que parabenizar a Secretaria de Obras, que vem fazendo um trabalho bastante importante nas ruas do nosso município, né? Essa semana me foi solicitada em uma rua da Vila São João a questão da retirada de galhos, né? Eu passei à Secretaria de Obras e prontamente o pessoal foi fazer a retirada. Então, as pessoas continuam fazendo os trabalhos que tem que ser feito. O vereador Jimmy fez uma moção, estava aqui na minha fala, mecânico Kiko, trabalha em Torres, mas mora na Vila São João, Cleverson, filho do seu Mabilino, também entrou em contato comigo na época que estava acontecendo aquelas queimadas na Vila São João. Então a gente realmente tem que fazer, dar os parabéns à Secretaria de Obras, à Secretaria de Meio Ambiente, ao Vando, o secretário da Agricultura, ao Corpo de Bombeiros e todos aqueles que se empenharam para amenizar a situação, não só do povo da Vila São João, mas a fumaça que já estava vindo para o centro da cidade. Então foi um trabalho incansável, foram incansáveis no fazer esse trabalho de abertura, de recalcar, vereador Val, água, inclusive, se não me engano, do rio Mampituba, para encharcar aquela terra e botando maquinário para mexer aquela terra, com o objetivo de amenizar a situação dos moradores, porque realmente foi uma situação bastante complicada. Então, estão todos de parabéns, dentro da administração municipal, o Corpo de Bombeiros e todo aquele que, de uma forma ou de outra, contribuiu para que aquela situação lá fosse resolvida. Foi lido aqui uma solicitação deste vereador, né, na substituição das lâmpadas do bairro Rigra Norte por LED, que está acontecendo não só no bairro, mas em toda a cidade. Já foi feito no Igraçu, foi feito no centro e continua sendo feito. Então, está de parabéns, prefeito municipal, administração municipal, setor de elétrica da prefeitura, secretaria de obras, que estão se empenhando em fazer a substituição e os trabalhos dessa casa. Parabenizar a Secretaria de Obras e todos os servidores, médicos, enfermeiros e todos os servidores que estão fazendo enfrentamento com o Covid-19. A gente sabe que não é fácil, né? Os tempos frios estarão logo aí e rezamos todos a Deus para que isso não se agrave ainda mais. Contamos com o bom senso de todos nós e todo o povo torrense para que façam de forma eficaz a higienização, o uso de máscara na entrada de comércio, né? E tenho certeza que talvez hoje saia um outro decreto, entre hoje e amanhã, para fazer a liberação de mais algum comércio aí no município de Torres. Senhor presidente, por hoje era isso. Quero fazer um agradecimento, aproveitar e fazer um agradecimento especial aos servidores dessa casa, a todos os vereadores que estão contribuindo com a mesa diretora para que a gente possa fazer da melhor maneira possível a condução dos trabalhos. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Fez uso da palavra o nosso presidente, Fábio da Rosa. Gostaria de pedir algum dos assessores pudesse chamar o vereador Gibraltar, por gentileza. Ele é o próximo a fazer uso da tribuna. Eu fará uso da tribuna agora, vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, da bancada progressista. Vereador, 10 minutos para o seu pronunciamento. Quero saudar o presidente dessa casa e demais integrantes da mesa legislativa, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, a imprensa que se faz presente, ao público. Nós tínhamos aqui o presidente do PSD, não sei se está aqui mais, a Diana Andréia. Colocar, presidente, que é lamentável quando a gente procura lutar em prol dos sistemas, e o sistema insiste em ser contrário. Eu falo isso porque 2019, em agosto de 2019, nós estivemos em luta daqueles 5 leitos de UTI que
que estão prontos no Hospital Nossa Senhora das Navegantes para serem entregues ao SUS. Na época, nós, inclusive, com a secretária Suzana, que era secretária de Saúde, nós estivemos em Porto Alegre falando com a secretária de Saúde do Estado, onde falava que faltava somente a vistoria que deveria ser feita para a 18ª de Saúde de Osório. E voltamos, eles assumiram um compromisso de fazer o quanto antes essa vistoria. A vistoria não ocorreu e as pessoas precisando de leito de UTI. Então, fizemos a denúncia junto ao Ministério Público com o doutor Márcio. O doutor Márcio encaminhou ao Poder Judiciário, na primeira vara, com o doutor André Dornelles, e agora, depois de quase um ano, porque a justiça realmente é morosa, tem que pedir todas as peças do processo, o juiz determinou que de imediato fosse aberto, então, os leitos atendendo ao SUS, que estão prontos no Hospital Nossa Senhora das Navegantes. Para minha surpresa, vereador Pardal, o Estado recorreu da decisão judicial e fala que não teria autonomia para essa decisão a nível estadual, teria que ser, vereador Hernando, a nível federal. Então é o seguinte, o resumo da ópera: o município de Torres, dentro das Hospitais Navegantes, através de verbas buscadas assim por esses vereadores, de maneira suprapartidária, conseguiram montar mais 5 leitos de UTI nas Hospitais Navegantes. Esses leitos já estão prontos há mais de 2 anos e a comunidade, seu Pedro, não consegue utilizar por questões burocráticas. Chega a ser, assim, eu não consigo realmente entender, eu fico tão aborrecido com a situação, mas não fico espantado, porque nosso país, a impressão que dá é essa, né? Em que a gente, num momento desse de pandemia, onde um leito numa UTI, com um respirador, é uma das coisas que mais pode vir a fazer falta para qualquer pessoa, qualquer criança, jovem, adolescente, idoso, independente do poder aquisitivo, independente do sexo, da religião, e nós temos 5, e alguém tem a capacidade de truncar o processo, onde nós temos aí as capitais fazendo hospitais como se fosse do exército na rua, em campo de futebol, e nós temos aqui em Torres 5 leitos de UTI, onde a burocracia não deixa com que eles sejam utilizados. Eu realmente não consigo entender como que alguém ainda pode pegar e querer discutir o seguinte: mas essa decisão não pode vir do Judiciário Estadual, vereador Jefferson, porque é uma verba federal. Quem pode determinar isso é o governo federal, que tem que buscar e fazer o convênio. E onde é que estão os gestores públicos da Secretaria de Saúde do nosso Estado? Onde está o Ministério Público, já que é uma verba federal? Onde está o Ministério Público Federal, que em relação a isso não se mexe? Talvez porque aquelas pessoas que têm esse poder de decisão devem ter uma carteirinha verde escrito Unimed e podem sim buscar o seu amparo dentro de hospitais lá em Porto Alegre. E, enquanto isso, nós ficamos aqui numa discussão de quem pode mais que quem, numa burocracia de papel e com 5 leitos fechados em relação ao SUS, no nosso quintal. Isso é uma vergonha. Eu realmente, presidente, não sei se seria o caso da Câmara de Vereadores fazer uma correspondência ao Ministério Público Federal para que ele olhe essa questão, tendo em vista que falaram que não é de aptidão nossa, da Justiça Estadual, ver essa questão.
Porque, inclusive, é o seguinte, se os vereadores fizessem uma moção de buscar junto a Brasília, ainda é perigo ainda de ser criticados, porque estão buscando alguma coisa fora da nossa cidade. Eu realmente acho lamentável essa disputa de beleza de quem manda mais. E o povo ali na frente, tomara que eu esteja errado, tomara realmente que eu esteja errado, com esse desdobramento da pandemia. Mas se ali na frente, não tomara, se ali na frente faltarmos leito de UTI para essas pessoas, e vão ser 5, 3, 2, dá vontade de entrar em contato com quem do Estado que acha que a solução obtida e oferida pela Justiça Estadual, através do promotor Márcio, depois pelo doutor André, dizendo que eles não têm a legitimidade no caso, e perguntar para eles: onde é que o senhor quer que eu coloque esse cidadão que está aqui, que pode ser qualquer um de nós, das pessoas que estão nos ouvindo, qual o leito que o senhor me indica agora? Fiquei sabendo, inclusive, que o nosso estado do Rio Grande do Sul, até antes da pandemia, pasmem, a central de leitos era feita através de telefone. Olha a coisa mais arcaica. Eu pensei, Ninja, que funcionava assim: devia de ter uma sala com computador, todos os hospitais interligados, e ali você poderia saber, dentro dos hospitais de todo o estado, quais seriam os leitos que estavam ocupados, quem era a pessoa, qual era a enfermidade. Na hora que dava um verde, significa que saiu, a central de leitos já pegava quem precisa de Caxias, manda para Uruguaiana, manda para Torres. Não, era feito por telefone, gente. Tinha uma cidadã lá que ficava assim: aqui é do hospital de Torres, nós precisamos transferir uma pessoa. Tem vaga em Porto Alegre? Não. E daí um mandava por outro e a pessoa no telefone. Gente, nós estamos em 2020. E agora a pandemia fez com que eles criassem essa central totalmente informatizada. Mas, enfim, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação ao sistema, onde as pessoas têm que lutar bravamente em relação à saúde, e nós com 5 leitos prontos na UTI, com decisão judicial a nível de Estado, e não é o suficiente. E colocar que nós temos também ações boas. Nós tivemos aqui, uma semana passada, durante 3, 4 dias, de uma queimada infernal que assolou nossa comunidade aí, e região, um cheiro insuportável, com dificuldade de respiração, principalmente à noite, por causa da pressão, o cheiro caía. E nós temos aqui que realmente fazer os agradecimentos devidos à Secretaria de Agricultura, à frente do secretário Vano e toda a sua equipe, à Secretaria de Obras que apoiou, as pessoas que lá da Vila São João, que não ganham nada para isso, que foram lá, enfiaram a mão na massa, verdadeiros heróis anônimos que fizeram todo aquele trabalho. Nós temos também a Secretaria do Meio Ambiente, que foi lá fazer a questão técnica, de mostrar como é que funciona. Enfim, combater aquilo ali que pode, nessa época, principalmente, deixar as pessoas numa situação muito desconfortável. Então, nós temos, sim, que agradecer essas pessoas, os bombeiros, que foram 2, 3, 4, 5 vezes, depois explicaram que o fogo vinha de baixo, enfim, uma situação triste, né, de resolver. Então, agradecer essas pessoas que foram lá, botaram a cara na frente e foram enfrentar o fogo. E as pessoas que são heróis anônimos, que a gente não sabe nominar, nós temos aqui o das mudas ali, que foi lá uma das pessoas que quer ajudar, inclusive entrei com o requerimento pedindo que fosse encaminhada uma correspondência pela Câmara, saudando esse cidadão, em nome dos demais. Fica aqui nossos agradecimentos. Mas em relação à saúde, é inexplicável quanto que a gente luta para ajudar e quanto que parece que tem gente que luta justamente pelo contrário em relação aos leitos que estão prontos, nós somos navegantes na UTI. Muito obrigado, presidente. Fez uso da tribuna o vereador Gibraltar Pedro Cipriano Vidal, da bancada dos progressistas. Próximo, Carlos Alberto da Silva Jacques, também da bancada dos progressistas. Vereador, 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento aos demais pares, e não posso deixar de registrar o nosso grande timoneiro até aqui. Em outras palavras, governo
da embarcação. Em latim, gubernator. Então, quero também cumprimentar o Rogério Ivo de Jacob, outro membro da mesa, Valdemar Alves Bresolim, porque, abnegados que são, não se furtaram nunca de, em reuniões anteriores, ditarmos a condução da casa, capitaneado por todos os demais vereadores. Que aqui deixo registrado o meu orgulho de participar junto com os senhores dessa 17ª legislatura. Quero cumprimentar os assessores dos senhores vereadores, também abnegados que são, nunca se furtaram de dar prosseguimento ao bom trabalho desta casa. Cumprimento aqui também Douglas, o assessor jurídico. Posso chamar de menino, porque conheci há pouco tempo atrás, mas tenho muito orgulho de estar trabalhando com ele. Tenho certeza que, além de estar fazendo, vai fazer um brilhante trabalho. Dona Dione Andréia estava aqui presente conosco, presidente do PSL. Seu Pedro, a admiração é muito grande pelo trabalho que faz junto à Associação dos Moradores do São Francisco. Tenha em mim um admirador, seu Pedro. Zé do Mar, nosso grande comunicador, os cumprimentos à família, os cumprimentos à filha, em especial a todos que disseram. Tivemos aqui também a presença do Jusceli, do Fato em Foco, que provavelmente está chegando em Morrinhos, que não deve estar correndo muito, mas deve estar chegando também na seção de Morrinhos do Sul. Aqui de logo, cumprimento a Secretaria da Indústria e Comércio, hoje sob o comando do competentíssimo Alexandre Porcati. Por que digo competentíssimo? Porque tem acompanhado o trabalho do Alexandre, e aonde ele é chamado a representar o executivo, quer na Secretaria do Turismo, quer junto ao governo do prefeito Carlos, de uma competência toda a prova, inclusive assessorou por meses a Secretaria da Saúde, e uma das coisas que muito me chama a atenção é que ele tem foco, assim como os demais secretários. Quando eu cumprimento um, é extensivo a todos os outros. Nós temos agora o secretário Mauro da Obras, também muito competente, o Vando, enfim, todos os secretários. Até tem uma frase muito bonita que a gente pode externar de logo, é que todos eles me representam. Todos eles. Temos aqui o Claudio Miro também, o nosso grande maestro, uma honra tê-lo aqui conosco. E queria dizer para vocês que a Secretaria da Indústria e Comércio, lançou um incentivo às compras no comércio de Torres. Então, até nesse aspecto, é significativo. Ressaltando que a compra no comércio local tem as suas vantagens. Além de ser segura, a troca é mais rápida, né, vereador Hernando? Tu quer trocar alguma coisa de pronto. E as vantagens, também a gente não pode deixar de lembrar, a entrega imediata, e toda essa compra no comércio local gera empregos, e os impostos são investidos depois pelo Executivo na saúde, educação e infraestrutura. Quero também lembrá-los que a Prefeitura está oferecendo o EAD, ensino à distância. Então, as pessoas que estão me ouvindo aqui, a Rádio Maristela e demais pessoas, deem uma olhadinha na página da Prefeitura, porque esse período do isolamento, a gente tem, de certa forma, nós já tínhamos, mas não usufruímos disso. Nós não nos dávamos conta, né, vereador, que a gente poderia se voltar mais para o eu e participar mais do convívio familiar. Quero aqui também deixar um abraço fraterno ao seu Plínio Bauer, perdão. Ele sabe que nós estamos afastados hoje para logo ali na frente a gente poder se abraçar e matar a saudade,
daquelas conversas maravilhosas, daquelas risadas de coração. E ele, meu professor, me ensinou, inclusive, o que é o marco peão. Muitos de vocês podem saber, o Hernando, que é inteligentíssimo nessa área de agricultura, conhece tudo. Eu nunca tinha ouvido falar em marco peão. Aí foi lá no seu Plínio que eu aprendi. Quero aqui também, as redes sociais aí viralizaram com determinadas acusações que acredito levianas, porque as pessoas deveriam se ater, e eu bato nessa tecla há muito tempo. Todos os senhores vereadores trabalham em prol do município. Se alguém disser isso, para mim, não vai conseguir dizer. Então, nós somos o legislativo. O vereador A, o vereador B, não importa. Quando ele vai em busca de alguma coisa, ele vai em nome do município e ele tem competência e condições de usar o nome dessa Casa Legislativa, porque todos os vereadores vão aplaudi-lo e vão, sem sombra de dúvidas, parabenizá-lo. Por que digo isso? Porque muitos pegam determinadas picuinhas para tentar enaltecer por uma coisa que se avizinha logo ali na frente, eleição. Aí eu só vou ficar bem se eu denegrir o do lado. Não, a instituição ela tem que ser preservada. Se alguém quer participar do legislativo futuramente e entender que falando mal desse legislativo, ele vai modificar o mundo, ele é o soldado do passo certo? Quantos vereadores em direção ao seu trabalho, em busca de verbas para Torres, todos lograram êxito? Eu não acredito que nenhum não tenha conseguido. Senador, nós temos 497 municípios, e nós temos um senador chamado Luiz Carlos Reis, que conhece os vereadores pelo nome. Se conhece pelo nome, é sinal que ele já viu essas pessoas. E um senador tem 497 municípios para atender. E ele constantemente vem a Torres. Jefferson é testemunha, né, vereador? Ele agora mandou um recurso de 321 mil para a saúde de Torres. Aí nós temos uns pretensos, eu digo até porque foi um cidadão que tem o maior apreço, o Fausto, e ele botou que uns candidatos a vereador, até jurei que não poderia ser. Eu achei que nós teríamos evoluído. Eu não posso, para tentar ser mais Dunja, eu tentar eliminar o do lado. Esse do lado aprendeu alguma coisa. Ele pode me ensinar, e o caminho que ele trilhou, eu não preciso repetir. Ele vai me ensinar onde tem os buracos, aonde tem as facilidades. Eu tenho no Hernando Elias o baluarte. O Hernando Elias conhece política, conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Então, se eu tiver que aprender alguma coisa, é com ele, ou se não, com todos os outros vereadores também tem uma experiência significativa. Então, eu quero deixar claro aqui, inclusive aos detratores. Um minuto, vereador. Eles estão presentes também na minha admiração e afeto, porque eu tenho certeza que o dia que eles quiserem fazer um bom trabalho, que eles se espelhem em todos os senhores e as senhoras vereadoras que estão aqui. E se eles tiverem esses pretensos, humildade haverão de se valer dessa sabedoria dos vereadores, para que eles possam também, se Deus quiser, ser bons vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Fez uso da tribuna vereador Carlos Alberto da Silva Jacques, da bancada dos progressistas. O próximo inscrito, vereador Carlos Roberto Machado Monteiro, da bancada do PDT. Vereador, 10 minutos para o seu pronunciamento. Primeiramente, gostaria de cumprimentar
Legislativo, vereador Fábio da Rosa, seus pares à mesa, senhores vereadores, vereadora, público que nos prestigia. Queria cumprimentar também os ouvintes da nossa querida Rádio Maristela. Também quero aqui, com carinho, cumprimentar nossos assessores, o Zé do Mar, que se faz sempre presente aqui na nossa casa. Quero aqui também cumprimentar nosso doutor Douglas, meu amigo, o afilhado do Ney. Também cumprimentar a Simone, Rogério do violino, meu grande amigo particular, meu amigo seu Pedro e demais amigos que fazem presente no dia de hoje. Dizer, senhores vereadores, público que nos prestigia, quero aqui também, de imediato, cumprimentar e parabenizar o presidente desse legislativo, vereador Fábio, pela condução dos trabalhos nessa casa, nesse período difícil que estamos vivendo até o dia de hoje. E também a gente liga o rádio, a TV, abre um jornal e se fala sempre nessa pandemia do coronavírus e também do Covid-19. Mas dizer aos senhores, senhoras, aqueles que estão nos ouvindo, que a vida não para, ela segue. E eu quero aqui nesse momento, senhor presidente, fazer um agradecimento às pessoas que fazem com que isso aconteça. São aquelas pessoas que se prontificaram a fazer doações de alimentos, de produtos de limpeza, de todas as classes sociais, de entidades, de grupo de trabalho, que vão até essas famílias que têm fome. Porque quem recebe o seu soldo, o seu salário no final do mês, está tranquilo. E aquele que, por um problema que aconteceu, ele não está recebendo. Só que as latas, né, Zé, ficam vazias. Como vou encher essas latinhas? Se não é o meu vizinho do lado me ajudar, ou uma entidade, ou a igreja, ou um grupo de pessoas, de voluntários, para ir lá e ajudar essas pessoas que eles consigam comer. Eu fui numa senhora, ela me disse assim, eu até passo fome, mas o que eu vou dizer para o meu filhinho de 3 anos? E isso, senhores, a gente está aqui há um mês afastado dessa tribuna, mas a gente está sentindo, como falou o vereador Jacques, não pensa que porque nós não estamos usando essa tribuna, nós temos em casa parado. Cada um está ajudando, sim, do seu jeito. E eu tenho certeza que bastante os vereadores estão ajudando, bastante. Só que, imagine os senhores, se nós pegarmos o vereador Hernando, lá no Guarita, entregando uma cesta básica, já vão falar dele. Sabe? E daí o que nós temos? Alguém tem que ir lá fazer essa entrega e sem usar nome de ninguém. Mas nós temos sim, eu tenho certeza, que todos os vereadores dessa casa estão ajudando de uma forma ou de outra. Porque não teria, senhores, essas pessoas que passam fome, que nem tenho recebido áudio, e vocês também têm recebido com certeza, de dizer assim, Tubarão, tem gente no São Jorge que está com fome, tem gente no Guarita que está com fome, e eu acredito que hoje ainda tenha pessoas. Eu liguei um dia para a secretária e já prometi para ela que não vou ligar mais, porque eu fiz um pedido para ela e ela me disse que essa pessoa já tinha recebido. Aí eu fiz as contas, fazia 25 dias, vereador Hernando, que tinha recebido. Acha que uma cesta básica comprada no supermercado dá para uma família de 4, 5 pessoas comer um mês? Jamais! Jamais! Nós temos que fazer essa assistência quase que semanal. Porque numa família que nós conhecemos, quase todas elas têm criança. Como que vai alimentar uma criança se numa cesta básica vai 2, 3 litros de leite no máximo?
E essa pessoa podia ser lá uma manicure, ou de repente uma diarista, que hoje a patroa não está trabalhando, está em casa e está fazendo a limpeza da casa, e essa diarista vai comer o quê? É muito fácil eu pegar o meu dinheiro que eu recebo no final do mês e ir no mercado, é tranquilo. Mas aquele que não tem, aquela é a hora que eu quero aqui agradecer essas pessoas. Essas pessoas que às vezes dividem do seu, que já é pouco, mas divide com o outro. Porque se todo mundo ajudar, Torres não tem fome. Mas às vezes, uma certa família recebe mais e uma outra coitada, por ter vergonha, né, Zé? Bote vocês, todos, no lugar de uma pessoa que tem fome, que nunca precisou pedir 1 quilo ou 1 litro de leite para ninguém. E lá no Zé bater na casa dele: ô Zé, tu me arruma uma cesta básica que eu estou com fome. Imagina vocês chegar e pedir e dizer que tu está com fome. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Nós que somos pessoas que trabalhamos diretamente, graças a Deus, e temos dinheiro para comprar as nossas coisas, mas tem gente que trabalha e hoje não pode trabalhar devido a essa pandemia. Então aqui, senhor presidente, quero mais uma vez agradecer a essas pessoas que estão ajudando. Eu sei que só o município não tem condições de matar a fome de todos, mas se todos juntos ajudarmos, com certeza não fica ninguém com fome no município de Torres. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a essas pessoas que, de uma forma ou de outra, estão matando a fome do município de Torres. Muito obrigado. Fez uso da tribuna o vereador Carlos Roberto Machado Monteiro, da bancada do PDT. Próximo inscrito, vereador Delmar dos Santos Goulart, também da bancada do PDT. 10 minutos, vereador. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do presidente Fábio da Rosa, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, ouvintes da Rádio Maristela. Quero cumprimentar também o Valdir Nunes, que esteve no meu gabinete até há poucos momentos. Quero cumprimentar também o secretário Cláudio Paranhos por tantos encaminhamentos feitos dentro da nossa saúde do nosso município, aonde tivemos muitos êxitos, né? Muita vitória, porque no começo, ali no começo de março, nós tivemos um pouco mais preocupados, né? Não quer dizer que essa preocupação já saiu, tem que ser permanente, mas naquele momento ali, do início da epidemia municipal, onde tinha 6, 8, 10 contaminados, realmente a preocupação aumentou muito. Mas hoje, dentro da sua experiência, do seu trabalho prestado, ele mais seus assessores, enfermeiros e médicos, estamos mais tranquilos, pouco mais tranquilos. Então vai aí meu reconhecimento ao Cláudio Paranhos, secretário da Saúde. E também quero reconhecer a Secretaria de Obras, o seu trabalho prestado. Fiz um requerimento pedindo a limpeza e capinas do bairro Centenário. Não está totalmente pronto, mas está mais da metade já limpo o bairro Centenário. Não é como mandaram ali dizer que está pronto, não. Falta a Rua do Limoeiro, a Avenida do Limoeiro. Falta ainda completar a capina, lá no fim. Mas está sendo bem encaminhado. Então vai meu abraço ao secretário Maurinho e ao Bozoc, que é o diretor de obras, que está sempre junto à equipe e aos maquinários.
E o que é verdade tem que ser dito, né? Nós, todos esses, os 13 vereadores, bateram na tecla dos quebra-molas, redutores de velocidade. Eu fiz questão, um dia desse, que estava indo ao mercado, de passar na rua Capa Verde e contar os quebra-molas. Os redutores ali ficou bom. E ali é redutor mesmo, não é aquele quebra-mola baixinho, não. Aquele ali, se o cara vinha 50 por hora, ele não quebra só a mola, não. Ele quebra o carro todo. Então, quero parabenizar a Secretaria de Obras, né, através dos seus trabalhos prestados. E eu tinha escrito na minha fala também quanto aos leitos, que é uma preocupação de cada um vereador dessa casa. O vereador Dimas esclareceu muito bem, né, o descaso da Secretaria de Saúde, não desse município, mas do Estado, que nós já tivemos em outro governo atrás, né, pedindo já a inclusão no SUS, o credenciamento no SUS dessas 5, 6 UTIs que estão ali sobrando. O tempo que o Ciro Simone era secretário de Saúde, eu já estava lá, eu e outros colegas vereadores, em comissão dessa casa, pedindo para oncologia e para investimento nas UTIs. As UTIs foram construídas 6 novas, mas as que estavam sendo usadas ficaram desativadas. Daí credenciaram as novas e as velhas descredenciaram porque eram meio ultrapassadas, que hoje está muito boa, por assim dizer. Mas estão muito equipadas, né? Muito bem equipadas. Então, o que está faltando? Faltando, construindo, né, como falou o James, construindo hospitais e UTIs em campos de futebol, em praças públicas, na rua. E a nossa aqui prontinha, que é só o credenciamento, eles deixam de lado um pouco o caso do nosso Hospital de Torres. Eu não sei se não falta também ali o interesse da direção do Mãe de Deus, que é um interesse que é coordenado e administrado o nosso hospital Nossa Senhora do Navegante. E quero dizer também que o nosso pluvial da nossa região ali, da Bento Gonçalves, antigamente dizia que não fazia porque não tinha verba, Hoje a verba está disponível dentro do Badesul, aprovado por esta casa aqui, 6 milhões, que na qual 600 mil seria para o pluvial, escoamento das águas, daquela vergonha ali que quando chove, agora o inverno está vindo aí, seu prefeito. Está vindo o inverno e a chuva vem atrás, se Deus quiser, porque temos uma seca muito grande. E temos que solucionar esse problema, temos a verba na mão, o que está faltando? Né? Então, eu acho que é um descaso também para aqueles comerciantes ali, moradores que nem eu moro ali, tantos outros, né, que precisam e necessitam do escoamento daquelas águas quando chove. E a verba está ali, eu não vi falar em nada. Está certo que 30 dias atrás, né, eu não entrei mais na prefeitura por causa dessa epidemia aí. Mas vou retornar ao projeto, vou no planejamento, ver como é que está esse encaminhamento, porque realmente a verba está disponível. Então vamos ver se sai até o fim desse governo. Não queremos deixar para o outro governo que vem fazer. Essa verba tem que ser aprovada, tem que ser investida até o fim desse ano. E falando, conforme o vereador colega de bancada, o Tubarão, falou, há 30 dias atrás mais de 30 dias, começou essa epidemia aqui na nossa região e a pandemia a nível mundial. Realmente nos preocupou e está preocupando muito, mas a gente vê
que foi cancelado muitas coisas. Foi cancelado viagens, cancelado visitas, cancelado fechamento disso, daquilo. E essas viagens canceladas foi muito bom para as pessoas se ater e pensar mais em Deus, em Jesus, e viajar dentro de si próprio. Não viaje para fora do Brasil, não viaje fora do seu município, viaje para dentro de si próprio e pense mais o porquê dessa epidemia aqui no nosso Brasil, ou a pandemia. Eu acho que o povo estava esquecendo, senhor presidente, esquecendo de ser mais fiel a Deus, ter mais fé em Deus, né? Jesus sofreu tanto por nós. Eu estava vendo ainda agora, na Semana Santa, um filme da crucificação de Jesus, e me tocou muito, me tocou no fundo do coração, porque ele sofreu muito por nós. Um minuto, vereador. E o povo estava esquecendo. E aquele que tinha um pingo de religiosidade, que tinha um pouquinho de fé, agora com essa epidemia, pensando em si, pensando na sua consciência, eu acho que aumentou a sua fé, né? Porque Deus não ia mandar um castigo desse, mas está botando o dedo na muleira daquele que estava só no auê, só no lado bom da vida, esquecendo de pensar mais e ter mais respeito com o próximo, né? De nariz empinado, se achando tal, e hoje está aí tudo tapado com essas máscaras, né, Val? Tapado com essas máscaras, o nariz, nem aparece mais o nariz, quem dirá, nem empinado e nem baixo, tapado o seu rosto todo. Então temos que pensar realmente mais em Deus, mais em Jesus, temos mais paciência um com o outro, né? Conclua, vereador. Mais perdão e mais amor ao próximo. E eu falar também sobre as pessoas que, tanto as pessoas humanas e as pessoas generosas que tanto ajudam nessa hora difícil. E sabemos, presidente, que logo ali na frente a assistência social vai entregar todas o seu estoque. E eu tenho outra fala mais para frente também, é lá daqui 2 meses, agora tem R$600 do governo federal, e daqui a pouco vai acabar tudo isso aí. E a epidemia vai continuar, como a previsão do cientista, né, até julho, agosto. Então, lá na frente eu falo mais. Um abraço a todos, uma boa tarde a todos. Fez uso da tribuna vereador Delmar dos Santos Goulart, da bancada do PDT. Findando o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Primeiro inscrito, o vereador Valmir Daides Alexandre. Da bancada do Republicanos. Faz tanto tempo que eu não falo que já esqueci o meu partido. Saudar a todos e a todas. Seja bem-vinda à chuva, segundo o pastor D, né? Uma chuva abençoada, né, D? Quero fazer referência ao falecimento de 2 amigos, que a gente fez aqui uma manifestação, que é o seu Santolino, conhecido como Seu Lino, que era meu parceiro de pesca ali do Getúlio Vargas, e o Vadim da Elita, seu Oswaldo Cardoso de Oliveira, ali das Águas Claras. 2 figuras carinhosas, importantes para suas famílias e para suas comunidades. Quero falar da pandemia, dizer da nossa preocupação com ela, mas antes disso eu quero fazer referência a alguns pedidos de informação que eu fiz. Está tramitando aí nos meios de comunicação sobre a aquisição de testes por parte do município, testes do Covid. Então eu fiz um pedido sobre o valor gasto, a modalidade, tipo de teste, enfim, para que a gente possa aprofundar um pouco mais essa discussão e não falar bobagem, né?
Também fiz um pedido de informação sobre o asfalto das Salinas, que até hoje, após todo esse período, não foi concluído. É algo inadmissível, sem explicação, mas fiz um pedido de informação. E também na Oswaldo Aranha, Joaquim Hofmeister, sobre aquele asfalto, se será colocada uma segunda camada de asfalto, se terá drenagem pluvial, se já foi concluído, enfim. Importante para repassar isso para a comunidade. Senhoras e senhores, eu fiz outro dia uma fala aqui no texto, falando desse sentimento que hoje as pessoas estão, deveras e com razão, preocupados com a possibilidade de morte através do Covid, do coronavírus, que faz com que as pessoas realmente prestem atenção na falta de estrutura da saúde, como é o caso das UTIs aqui, 5 leitos da nossa UTI, que desde 2018, em outubro, quando foi inaugurado, e até hoje não credenciado, e aí nada melhor do que o secretário de saúde hoje, o Paranhos, para nos explicar, haja visto que ele era delegado regional de saúde do Estado, durante 2 anos, para dizer do que, ou o que impossibilitou até esse presente momento o credenciamento daqueles leitos pelo SUS. Mas eu botei ali o número de mortes em 2018, de câncer, 243 mil pessoas, cardiovascular, 349 mil pessoas, homicídio, 57 mil, feminicídio, 1.206 pessoas, 153 mil pessoas morreram em 2018 por erros médicos. Acidente do trabalho, 2.995. Gripe, 839. São números de 2018. O que eu quero destacar é que, nesse período, a gente não via essa preocupação, as pessoas ficavam alheias à morte dos outros, como se nada tivesse a ver com isso. O Estado, com uma estrutura precária, construindo estádio de futebol e não construindo hospital, basta ver os leitos de UTI, o descaso. É uma demagogia, é uma hipocrisia, é uma mentira o que se fala no meio de comunicação. A estrutura de saúde do nosso país é precária, não tem condições de atender a demanda do nosso país, da nossa população. Não é diferente aqui em Torres. Até poucos dias não tínhamos leitos de UTI para a situação normal. 1 minuto, vereador. Para a situação normal, como é que nós vamos ter hoje para esta pandemia? Então fica aqui o meu registro da minha preocupação com o inverno que está chegando, o que vai acontecer se esta pandemia realmente tiver a ferocidade que ela tem lá em Manaus, ali no Amazonas, que as pessoas estão morrendo e os corpos já estão ficando depositados na rua. Como será aqui em Torres? E não distante, meu presidente, eu quero fazer referência aos trabalhadores motoristas da Secretaria de Saúde, que carregam os pacientes de Torres para Porto Alegre todos os dias, colocando a sua vida e a vida dos seus familiares em risco. Acho que a gente exalta e deve exaltar todos os profissionais da saúde, mas nós temos esquecido dos motoristas que fazem um papel fundamental. E por isso eu estou pedindo, mais uma vez, estou reencaminhando aquela indicação para que o prefeito estenda aquela gratificação que foi dada para os motoristas da educação, que seja dada aos motoristas da saúde. Nada mais oportuno que num momento desse de pandemia, que os motoristas da Secretaria de Saúde sejam reconhecidos pela importância e pelo risco que eles correm e que colocam a sua família. É justo, senhor prefeito, que seja estendida aquela gratificação para os motoristas da saúde. Muito obrigado. Fez uso da tribuna, vereador Valmir Dais Alexandre, do Republicanos. Próxima inscrita, a vereadora Gisele Maria Duarte Rodrigues, do PSD. Já de início, cumprimento a mesa diretora desta casa, aos colegas vereadores, assessores, a imprensa que se faz presente aqui na pessoa do Zé do Jornal do Mar, e o público que hoje é reduzido em relação à pandemia do Covid. Mais de 4 semanas, colegas e ouvintes da Rádio Maristela, que nós não utilizamos a tribuna desta casa.
para trazermos informações, debatermos nossas ideias, enfim, com toda essa situação, né, essa calamidade, não deixa de ser uma preocupação muito grande. A Câmara fechou ao público, mas internamente estava fechado, e os vereadores, enfim, fazendo o seu papel. São tantas informações em relação ao Covid, né? A gente hoje aprendeu como lidar um pouco melhor com a situação. Espero que a população tenha consciência, né? Enfim, acho que o principal foco hoje é a higienização e o uso de máscara, né? E que tudo ocorra bem ao nosso comércio, voltando à rotina. Uma preocupação muito grande também a questão financeira, né? Do país inteiro, do mundo, enfim, que está vivendo esses momentos tão difíceis. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os voluntários, pessoas que estão se esforçando ao máximo para fazer com que muitas famílias não passem tanta necessidade. São entidades, pessoas anônimas que estão levando um pouco de conforto, a paz de famílias, as pessoas que estão sem trabalho neste momento, ainda muita coisa fechada. Alguns comércios, inclusive, locais já fecharam, né? Nem vou falar no resto do Brasil ou em outros países, estou falando da nossa cidade, momento de preocupação dessas pessoas que realmente não têm o que comer. E essas pessoas voluntárias estão, sim, dando um apoio ao máximo que pode. Eu acho que não tem vereador aqui que não receba um pedido, né, de ajuda de famílias, enfim, e a gente, dentro do limite, também tem ajudado, mas sem se manifestar, doando às pessoas que sabem aonde levar diretamente. E isso, de uma certa maneira, nos deixa orgulhosos, até porque, se a gente realmente também aparecer, como o vereador Fábio falou, já vão dizer que a gente quer, né, estar ali à frente, aparecer. Então, a gente faz da melhor maneira possível, e deixo aqui meu agradecimento a essas pessoas que incansavelmente têm buscado um conforto a todas essas famílias. Também quero citar aqui que depois de 30 dias, a Prefeitura Municipal, quase 30 dias, na verdade, após o início desse isolamento social, a Prefeitura anuncia o kits de alimentação escolar, né? Um pouquinho de atraso, sabendo da necessidade dessas crianças, que muitas delas vão para a escola apenas para se alimentar, e são as refeições mais fortes durante o dia. Eu espero que continue, né, esse auxílio, que a Prefeitura tenha bastante consciência, a Secretaria de Social, que inclusive acho que no feriado estava fechada. São órgãos que não podem estar fechados no momento desse. Secretaria de Saúde tem que estar funcionando para a gente poder não quebrar esse círculo, esse vínculo com essas pessoas que tanto necessitam. E esses recursos, né, das escolas, que são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE. Tem mais um assunto aqui, só para concluir, presidente, bem rapidinho. Sexta-feira agora, teve uma entrevista na Rádio Maristela com a coordenadora Magda, da 18ª, com também a coordenadora do Departamento de Apoio Hospitalar Ambulatorial, no qual confirmou que esta semana estaria aberto as UTIs. A gente espera que isso seja verdade, porque é um absurdo realmente 5 leitos equipados estejam fechados. Vamos rezar e fazer com que realmente essas pessoas estejam empenhadas em fazer com que a população esteja mais servida, né, num caos, e uma saúde tão desassistida. Muito obrigada, senhor presidente. Fez uso da palavra a vereadora Gisele Maria Duarte Rodrigues, da bancada do PSD. Próximo inscrito, o vereador Marcos Paulo Classen, da bancada do PSB. 10 minutos, vereador.
Saudar Vossa Excelência, presidente, demais integrantes da mesa, meus colegas vereadores, vereadora. Mais uma sensação estranha, né? De tantos dias que a gente não utiliza esse microfone, a gente fica até perdido. Saudar os assessores jurídicos dessa casa, assessores dos vereadores, a imprensa escrita no Jornal do Mar aqui presente, ao meu companheiro de partido, aí, meu vice-presidente do PSB, professor Rogério, é uma satisfação tê-lo aqui, assim como também Pedro Ramon, que veio de Caxias hoje, né, seu Pedro? E está presente na sessão. Mais uma vez, uma satisfação, o senhor que é uma liderança do bairro São Francisco, está sempre presente conosco. A Neia, esposa do vereador Tubarão, né, também a esposa do vereador Hernando, enfim, demais servidores dessa casa, aos ouvintes da Rádio Maristela. É uma satisfação nós voltarmos, né, Fábio, presidente, depois de... Vereador, deixa eu só fazer uma correção, na realidade não é 10, é 5 minutos. Beleza. Eu tenho bastante assunto, acho que dá para falar os 10, o presidente, obrigado. Dizer que é a preocupação de todos nós. Acredito que não tem um vereador que não, todos os dias não receba ligações da comunidade de Torres, que não se preocupe na situação das famílias de Torres, porque a fome não espera. Tenho certeza que nem o vereador Tubarão falou antes, quando a pessoa bater na porta da gente, ou ligar e dizer que está com fome, é porque a situação está muito crítica. Eu sei que muitas e muitas pessoas, às vezes, têm até vergonha, e só fazem isso no extremo. Por isso que eu acredito que nós temos que, sim, se doar um pouquinho de cada um de nós. Acredito que todos temos feito isso. A comunidade de Torres sempre foi, né, se sensibilizou com todas as causas importantes, e não é nessa hora que não vai se sensibilizar. Dizer para o vereador Dê que eu acredito que isso não vai passar rápido, tá, Dê? Eu acredito que essa gripe ela vai persistir por muitos e muitos anos. E nós, sim, vamos ter que se adequar com ela, que é o que estamos fazendo hoje, né? Pessoas que têm problema de saúde vão ter que cada vez se prevenir mais. Vai surgir, sim, a vacina? Vai. Mas a doença vai continuar, assim como outras que irão surgir, né? Por isso que existe a necessidade da nossa adequação. Fiquei feliz, senhor presidente, que parece que o município adquiriu exames para aplicar nas pessoas do Covid. Então, eu estou fazendo uma indicação para que seja lida na próxima sessão. E a preocupação desse vereador é em relação às casas geriátricas do nosso município, sendo que esse é o alvo principal, né, desse problema tão sério. Então, dentro da medida do possível, eu vou pedir sim que o Executivo Municipal faça esse teste no Lar dos Velhinhos e nas demais casas geriátricas do nosso município. Tivemos um caso ontem em Passo Fundo, ontem, onde tinha 30 pessoas internadas e 17 idosos estavam contaminados. Eu acho que seria importante também para nós tirarmos as dúvidas, daqui a pouco fazer uma campanha nas casas geriátricas, daqui a pouco nas pessoas que são de alto risco, nas crianças, nas escolas, conforme as condições do nosso município. Dizer também que mandar um abraço especial, me ligou um pouquinho antes da sessão, a nossa presidente do Conselho do Idoso, Fábio, preocupado com a comunidade de Torres. Ela que é uma pessoa querida, que nós temos sempre aqui, a dona Ingrid, mandou um beijo no coração de cada um de vocês, e ela disse que está fazendo a parte dela, ficando em casa, se cuidando, para quando passar tudo isso, ela retornar. Assim como o doutor Fernando Sanzi também, que frequenta essa casa direto, já é sócio da Câmara de Vereadores. Mandar um abraço especial a eles e a todos que estão nos ouvindo. Dizer, senhor presidente, que como a gente continua, né, a gente não parou, a gente deixou de usar a tribuna, continuamos nos reunimos e continuemos representando a comunidade de Torres, continuemos visitando os bairros, continuemos vendo os problemas da nossa cidade. Dizer que eu recebi umas denúncias, presidente, e eu acho importante convocar, né, eu vou solicitar que a Comissão de Saúde faça a convocação dos servidores da saúde que me falarem na questão de falta, servidores que estão convocados para trabalhar e não estão cumprindo o horário. Tá? Eles têm o próprio depoimento deles, eu acharia importante que eles, né, que a gente convocasse eles e eles passassem para os demais colegas vereadores, ver da gravidade desse caso. Porque eu acho que o município poderia investir muito mais em outras, né, do que pagar pessoas para não cumprir o seu horário de trabalho, sendo pessoas que todo mundo conhece nessa cidade. E outra coisa, para concluir, senhor presidente, que também recebi a informação que o município está fazendo a licitação, novamente da empresa Promed, né, renovando o contrato sem licitação, que eu acho que isso é uma coisa imoral para o município, por mais 3 anos, no valor de 5 milhões por ano.
Então, eu acho que também a Comissão de Saúde tinha que chamar para essa casa os responsáveis da licitação para nos passar os valores pagos a essa empresa no ano de 2018, 2019 e 2020. E daqui a pouco nós investir um pouco desses 15 milhões na saúde do nosso município, que vai ser muito mais importante. E, se necessário, esse vereador irá, sim, indicar a abertura de uma CPI para nós apurar essa legalidade. Obrigado, senhor presidente, uma boa tarde a todos e desejo, num momento tão difícil, né, um feliz Dia dos Trabalhadores, dia 1º de maio, que será nessa semana. Boa tarde. Fez uso da tribuna o vereador Marcos Paulo Classen, da bancada do PSB. Próximo inscrito, o vereador Jefferson de Jesus Santos, da bancada do PTB. 5 minutos, vereador. Saudar nosso presidente, senhor Fazendo, saúdo a mesa diretora, os demais colegas vereadores e vereadoras. É bem atípico mesmo olhar para a plateia desse lado de cá, ver todo mundo com a máscara de proteção. Saudar nosso público nessa tarde, na pessoa do seu Pedro, liderança lá do bairro São Francisco. Saudação à imprensa, pessoa do Zé, aqueles que nos ouvem pela Rádio Maristela e nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu quero primeiramente me dirigir, aproveitando que o senhor José dos Santos está aqui presente nessa tarde, e me dirigir a ele, que tem por a terceira edição, que tece alguns comentários em relação ao vereador Jefferson. Quero agradecer, infelizmente não é da forma como eu gostaria de ouvir, mas agradeço a sua lembrança, senhor José dos Santos. Mas dizer o seguinte, até para explicar, né, porque os comentários que têm sido feitos é no sentido num tom de crítica, quando a gente deixou o governo, né, dado o momento, alguém que mama nas tetas do governo, em outros, traidor do governo. Então, para ficar claro, né, para o seu José dos Santos, e também para aqueles que estão nos ouvindo, né, o motivo da saída, porque se tem aquele tom de traição, aí depende do ponto de vista. Porque, lembrando, a minha votação, eu fui um vereador, fiquei o segundo mais votado, atingi quase 6% percentuais, né, de eleitores, e foi uma votação bem pulverizada pela cidade toda. Então, eu me sinto neste compromisso, Zé, de atender às expectativas da Itapeba, onde o senhor mora, tive uma votação, nas praias do sul, de modo geral, na vila, no meu bairro, no bairro Guarita. Então, o que acontece? Estes eleitores, em algum momento, nos cobram. E cada um dos vereadores que estão aqui sabe muito bem o que eu estou falando. As cobranças são duras. E se em algum momento, algum de nós aqui pedir e não ser atendido, imagina qual o reflexo disso lá fora para aqueles que estão pedindo e não estão sendo atendidos. Então, a situação foi simplesmente isso. Teria algo mais a falar? Sim, mas se seria de forma pessoal e não é o caso. O caso aqui que nos levou a deixar o governo do atual prefeito foi especificamente isso. O fato de não ser atendidas as expectativas, os anseios dos moradores de vários bairros da nossa cidade. Então, desta forma te respondo, espero que tu publique isso também no teu jornal, né, o motivo pelo qual o vereador Jefferson saiu do governo. Essa questão, Zé, de ter saído, e as coisas que tu coloca ali, e a gente não observa isso em outros jornais, né, exclusivamente o teu tem tecido esses comentários negativos do meu ponto de vista. Eu não acho que tu estás comprometido com os fatos daquilo que realmente está acontecendo. Mas, respeito a tua opinião, né? Cada um faz aquilo que entende que deve fazer. E dizer ainda que, nesse sentido, né, de ter saído do governo, e exemplificando, por exemplo, um exemplo, quando há um ano atrás, a gente estava ainda no governo, e falando, e pedindo, e intercedendo, um dos exemplos, Vila São João,
quando eu pedi uma reunião com o nosso prefeito, para que aquele recurso que foi usado na elevada ali, que fosse usado em uma das ruas. Tem tantas ruas na Vila São João que estão precárias, e a gente estava pedindo, intercedendo e dizendo, prefeito, quem sabe o senhor não usa aqui, já que a audiência pública que foi realizada lá, foi num horário que não foram tantas pessoas assim, e a gente não conseguiu ver vereador. que estava representada naquela reunião, naquela audiência pública. E a gente sabia de muitas ruas que precisavam de repavimentação. Então, quando eu intercedi e pedi, senhor prefeito, quem sabe o senhor investe nesta pavimentação aqui na vila, em alguma rua que precisa, será melhor, numa escala de prioridade, seria muito melhor investir na pavimentação de uma das ruas lá na Vila São João. E esse é só um dos casos, Zé. Porque tem tanto, nas praias do sul, tu é morador de lá, tu sabe o tanto que precisa de melhorias ali naquela região. E outros bairros que eu também fui buscar votos. Então é nesse sentido, Zé. Espero estar te respondendo, né, do motivo da minha saída. É esse, exclusivamente esse, especificamente esse. Por representar pessoas que estão insatisfeitas com o governo. Então aí é relativo a essa questão da traição, quem está traindo quem, né? Quem traiu quem? Eu fui pedir votos para esse governo, que não correspondeu com a expectativa das pessoas que votaram. Conclua, vereador. Desta forma, eu me retirei do governo, escolhendo o lado daqueles que confiaram em mim nas urnas. Seria isso, presidente. Fez uso da tribuna o vereador Jefferson de Jesus Santos, da bancada do PTB. O próximo inscrito, o vereador Rogério Evo Jacob, da bancada dos progressistas. 5 minutos, vereador. Quero aqui cumprimentar os ouvintes da Rádio Maristela, vocês que estão em casa ou no trabalho, no interior, aqui na cidade, os meus mais sinceros cumprimentos. Quero aqui cumprimentar de forma muito especial, carinhosa, a Neia, esposa do vereador e colega Tubarão, cumprimentando ela, estendo meus cumprimentos a todos os demais. Quero aqui cumprimentar o nosso amigo Zé, do Jornal do Mar, sempre presente, o Fausto, que através do YouTube nos assiste, nosso muito obrigado. E, é claro, não podemos deixar aqui de cumprimentar o novo secretário da Indústria e Comércio, o Alexandre Porcati. Desejo a você um ótimo trabalho, como já foi salientado, aonde assumistes, desempenhasse com louvor. Quero primeiramente responder e dizer que respeito por demais os comentários das redes sociais. A meu respeito, vou falar por mim, quanto também as matérias em jornais. Bem, com relação às diárias, quero deixar muito claro que estou muito tranquilo, porque sei o porquê do valor, o porquê de ter ido a Brasília e os recursos que todos nós nos dedicamos a trazer. Não tem um único vereador que vá a Brasília, confesso, que não volte cansado de lá. É lá que nós sabemos o quanto um deputado federal trabalha, aquele que realmente se dedica à sua função. Não inicia os trabalhos às 9h, encerra ao meio-dia, reinicia às 1h30 e termina às 18 horas. Muitos deles vão 10 horas da noite, 11, meia-noite. E assim nós que vamos lá buscar recursos, corremos juntos, né? Vamos atrás. Nós temos que achar um deputado lá no plenário, nós temos que achar um lá no outro ministério, nós temos que acompanhar, enfim. E cito como exemplo aquilo que foi bem citado aqui pelo vereador Dimes. A UTI hoje, mesmo não tendo ali os 5 leitos funcionando, mas foi recursos de emendas parlamentares conquistadas pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo. Se for fazer um levantamento do que foi gasto, né, com diárias
e o que se conquistou para o município, a gente vai ver que é um grande investimento você ir atrás de recurso. Só é lembrado aquele que bate a porta, caso contrário não consegue. Esta é a grande verdade. Portanto, me senti na obrigação de responder às redes sociais e também aos jornais que publicaram, né? Acho muito importante responder isso. Quero dizer, colega vereadora Giza, que com relação à merenda escolar, o atraso, tendo em vista que precisávamos, né, do aval do governo federal, tendo em vista que esta merenda, como você citou, ela é do governo federal, recurso, e não podemos trabalhar ela nesse sentido sem liberar. Sei da tua preocupação, Tubarão, porque você passou pela Secretaria da Assistência Social e com certeza vivenciou momentos muito tristes. E és muito bem lembrado por todos aqueles que necessitam do belo trabalho que tu realizou. Não há dúvida, ninguém pode negar isso, pelo coração humano que tu tens. A nossa secretária, dentro das suas condições, dentro daquilo que lhe é permitido, está fazendo. E nós sabemos que um momento desse, em que acho que essa mídia podre, principalmente a Rede Globo, que está aproveitando esse momento oportuno e fazendo com que as pessoas fiquem em casa, ninguém mais trabalhe, se amedrontem, vai levar ao caos à economia. O objetivo dela não é preocupação com Covid-19, não é com as pessoas que poderão morrer, e sim é com relação ao fato da concessão no ano que vem, que lhe foi dita pelo presidente Bolsonaro. Ou você paga a dívida com o Brasil, ou não terás a concessão. Alguém escutou algum repórter da Rede Globo falar que a Rede Globo vai pagar a sua dívida com o Brasil, que é imensa, para que o Brasil possa então comprar respiradores, equipamentos, testes para o Covid-19? Não, você não escutou porque eles não pagaram e não querem pagar. Essa é a imprensa podre, suja. Isso vocês todos têm que levar em conta. Não é respeito todos que pensam diferente de mim, mas o fato também está muito virado à economia e para derrubar o atual presidente Jair Bolsonaro. Conclua, vereador. Infelizmente não posso aqui me alongar mais, o tempo não me permite, mas teria muitos outros assuntos. Quero aqui só, presidente, para finalizar, parabenizar então o secretário da Saúde, né, o Paranhos, e também a Elvia e todos os demais pelo excelente trabalho. Quero cumprimentar aqui também a secretária da Fazenda, a Clarice, pelo fato de ter também trabalhado junto com o governo e ajustado o orçamento para atender o nosso município. Tenham todos uma ótima semana, que Deus nos proteja. Fez uso da tribuna o vereador Rogério Ivo de Jacob, da bancada dos progressistas. Findando o pequeno expediente, entramos na ordem do dia, todos os vereadores presentes. Temos o requerimento número 54, 55, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovados por unanimidade. Temos pedido de providências de número 27. Está em votação. Os favoráveis... Perdão. Desculpe, um equívoco. Peço perdão. Passamos então... Obrigado, vereador. Passamos então ao processo número 12/2020. Autoriza o município de Torres a firmar contrato de comodato com encargos com a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE, de um terreno urbano localizado no balneário da Peva, neste município de Torres. O projeto tem o parecer jurídico desta casa. Diante do exposto, opino pela viabilidade técnica do projeto 12/2020 e repasso aos nobres vereadores para discussão e votação do projeto, ora examinado, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta casa.
Temos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência de Gibraltar Pedro Cipriano Vidal. Relator Rogério Ivo Jacob. Primeiro secretário Maria da Silveira, também de parecer favorável. Temos o parecer da Comissão de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. Relator Rogério Ivo Jacob. Primeiro secretário Carlos Roberto Machado Monteiro. E o vereador Valmir Daides Alexandre, Republicanos, também de parecer favorável. Está em discussão o processo 12/2020. Não tendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o processo 12/2020 por unanimidade. Quero agradecer Está escrito explicação pessoal, vereador Rogério. Então. Só para finalizar, e também aqui o espaço de 5 minutos, acaba a gente tendo que se oportunizar desse momento da explicação pessoal e dizer, vereador D, que nunca a Secretaria de Obras trabalhou tanto como tem trabalhado agora na pessoa do Mauro, do pessoal da Elétrica, enfim, ajustando as coisas, tanto que o senhor reconhece e viu aí, né, vários pedidos de providência sendo respondidos. E, com certeza, aquela questão do desaguamento é uma preocupação sua e de todos nós aqui da Câmara de Vereadores. Precisamos, sim, com urgência, resolver isso e há de se resolver, com certeza. Obrigado. Não tendo mais nenhum inscrito, agradeço a presença de todos os vereadores, público presente, servidores, assessores desta casa. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.